Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de Jannik Sinner, que avança às quartas de final do Masters 1000 de Madrid após vencer Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, 7-6, 6-3, belo jogo de tênis, os dois jogaram muito bem, mas evidentemente acaba prevalecendo a superioridade do número 1 do mundo, que chega a 24 vitórias seguidas a nível ATP, né? Só dá para voltar uma derrota do Sinner em Pequim no ano passado a nível ATP, e talvez, assim, colocando aquela... Na verdade, ele ganhou a exibição do Alcaraz, é Pequim mesmo a última derrota dele. Então, é muito tempo que o Sinner não perde, ele continua jogando no nível assustador, ele foi o campeão lá em Xangai, conseguiu o belo título na ATP Finals, ganhou o Australian Open e tá aí, continua essa cena invicta e o nível de tênis dele tá realmente impressionante. Tá muito impressionante ver o Sinner jogando e hoje, assim, né, a gente vê uma partida contra um cara que gosta muito do saibro, como é o Francisco Cerúndolo, que além de ser muito sólido, ele tem recursos ofensivos muito bons, principalmente com um forehand maravilhoso. Mas mesmo assim, né, o Sinner, quando ele coloca aquela marcha extra, é um negócio bizarro. A velocidade dos golpes, a profundidade que ele consegue sustentar. O Sinner ele não mudou muito a forma de jogar para o que era há tempos atrás, antes ali de realmente entrar no top 10 para nunca mais sair e virar esse tenista que hoje é o número 1 do mundo. Mas o que ele mudou foi como ele consegue sustentar a agressividade dele, né? Eu acho que, obviamente, tem um timing para conseguir ataques melhor, né? Acho que ele vai para as definições em um tempo muito melhor do que antes, mas ainda assim, né? Ele consegue sustentar um ritmo, um volume de jogo surreal. É um negócio bizarro que antes ele não conseguia, né? Antes ele errava demais e ele não conseguia sustentar. E fisicamente se cansava muito. Isso também é uma coisa que o Sinner melhorou. Fisicamente ele está muito mais forte, então... Obviamente, o jogo de hoje tinha todo aquele negócio, né? O Cerúndolo vem jogando muito bem, uma temporada muito boa dele. Então, assim, a gente tinha aquela dúvida de como que o Sinner iria lidar com um tenista que, obviamente, tem muito mais recurso no fundo de quadra em termos de letalidade do que os dois últimos oponentes que ele teve. Mas ele lidou, assim, com, obviamente, dificuldades. O primeiro set muito difícil, o Cerúndolo teve suas chances, mas o Cerúndolo não conseguiu capitalizá-las. E o Jannik Sinner fechou um tie-break muito bom, manteve-se sólido, não cometeu erros. O Cerúndolo acabou com 2 winners e 7 erros nos tie-breaks, 7-2 para o Sinner. O Sinner soube jogar a responsabilidade e a pressão para o outro lado e não deixou o Cerúndolo confortável. E aí temos o segundo set, que assim, até tem um começo forte do Cerúndolo, mas naquele game derradeiro ali do 2-1, né, 1-2 para o Cerúndolo, quando ele está sacando, tem 40-15, ele vai lá e comete vários erros e é aquele negócio, dá uma relaxada no momento errado. Contra um cara do nível do Sinner, você não pode relaxar um ponto, você está sempre atento, você tem que confirmar todas as suas oportunidades, não existe, já ganhei o game contra um cara desse calibre. E não à toa ali a gente viu o jogo prosseguindo, né? E o Sinner só crescendo. E aí teve um momento de reação do Cerúndolo, quando o Sinner sacou para o set pela primeira vez e o Cerúndolo conseguiu devolver uma das quebras. E aí a gente tem aquele game de saque difícil do Cerúndolo, mas ele sobrevive. E temos o game que o Sinner define o jogo e que game difícil também. O Cerúndolo se manteve, não largou o osso. E eu acho que o argentino merece muitos aplausos pela postura dele. Ele não se deu por vencido em nenhum momento, mas na hora que chegou ali para definir o jogo, o Sinner se manteve muito forte e conseguiu ali a vitória 7-6, 6-3. Está na próxima fase, onde espera o vencedor do jogo entre Jaime Munar e Casper Ruud, né? O Ruud é favorito para o jogo e a questão é, no ATP Finals foi um vareio do Sinner para cima do Ruud, mas isso tem muito a ver com a forma de jogar. O Casper Ruud numa quadradura, ele sofre muito com o aspecto de que ele não consegue jogar muito sem giro. Então a bola dele sempre é carregada de muito topspin, então ela não vai ter tanta letalidade e na maior parte do tempo ela vai acabar flutuando ou ficando muito alta, que para alguém que gosta de bater de cima para baixo, como o Sinner faz, vira o prato cheio, né? Então, assim, numa quadra dura, o Sinner se beneficiou muito dessas condições. No saibro, bater de cima para baixo é muito mais complexo e essa bola machuca muito mais do que numa superfície como a gente teve lá em Turim. Então, obviamente, o contexto do jogo é muito mais benéfico para a forma de jogar do Ruud do que do Sinner. Mas a efetividade do jogo do Sinner se prova até no saibro, né? Ele foi semifinalista de Roland Garros temporada passada, estava esse tempo todo sem jogar, volta já quartas de final em Roma, né? São 24 vitórias seguidas. Então, assim, como é que eu tiro o favoritismo de um cara que ganhou as últimas 24 partidas a nível ATP?
que nos últimos 110 jogos, se não me engano, tem 101 vitórias e 9 derrotas. Então, é difícil você tirar o favoritismo do cidadão. O cara tá jogando demais. Ele é um homem a ser batido no momento no tênis masculino. Então, eu acredito que o Ruud, ele pode sim incomodar em alguns aspectos, mas acima de tudo ele vai ter que sacar muito bem, e ele é capaz de sacar bem no saibro. E é claro, vai ter que ser agressivo quando surgir oportunidade, porque assim, não acho que só pela solidez ele vai conseguir vencer o Sinner, entende? Né? Porque no final, o Ruud não é o Nadal, que é sólido e não te deixa jogar pelo volume. O Ruud ele é sólido, mas às vezes deixa o adversário jogar. Dependendo do jogador, pode ser que ele capitalize muito isso. O Draper teve chances, não aproveitou. Agora o Sinner para mim é um nível ainda acima do Draper. Vamos ver o que acontece. Isso óbvio contando que o Ruud vença o Munar. Que eu acredito que é o favoritismo porque ele é para mim mais jogador que o espanhol. Mas assim, se o Munar avança, que negócio. É o tenista clássico espanhol, sustenta bem as trocas, mas ele é muito parecido com o que o Sinner enfrentou com o Mariano Navone, então não vejo tanta dificuldade ali pro Sinner, porque assim, ele vai se defender bem, ele é sólido, mas o Sinner também é. Então assim, e mais do que isso, o Sinner é letal. Isso é uma coisa que o Munar não é muito. Então, para mim, assim, se há uma ameaça no próximo jogo pro Jannik Sinner, o nome é Casper Ruud, mas ainda acho difícil considerar o norueguês franco favorito para o jogo. Eu ainda daria o favoritismo ao Sinner. Mas vai que Ruud me surpreenda mais uma vez. Não esperava que ele ganhasse em Madrid e ganhou. Talvez ele surpreenda a gente em Roma e encerre uma sequência invicta gigante de Jannik Sinner. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.